Há aproximadamente 65 milhões de anos, os dinossauros reinavam supremos sobre a Terra, dominando cada era em que existiam e erguendo-se como monarcas do reino animal. No entanto, essa era de domínio abruptamente chegou ao fim quando um asteroide colidiu com a Terra, levando à extinção em massa dessas majestosas criaturas. Mas e se os eventos tivessem ocorrido de maneira diferente? É chegada a hora de voltar no tempo, há 65 milhões de anos, e contemplar que rumos a evolução poderia ter tomado caso os dinossauros ainda vagassem pela Terra. Este é o cenário hipotético de "e se", e aqui está o desenrolar dos acontecimentos. Antes de reimaginar a trajetória da história evolutiva, é importante explorar os eventos catastróficos que levaram à extinção de tantas espécies de dinossauros. Retrocedendo cerca de 66 milhões de anos no passado de nosso planeta, o período Cretáceo estava chegando ao seu fim, marcado por um evento cataclísmico que ficaria registrado para sempre nos anais da história. Um asteroide denominado Chicxulub, com um diâmetro aproximado de 10 quilômetros, cruzou o espaço sideral e penetrou em nossa atmosfera, atingindo seu destino final próximo à península de Yucatán, no atual México. O impacto desta colossal rocha espacial liberou uma energia equivalente a cerca de 100 trilhões de toneladas de TNT, tornando-se uma explosão bilhões de vezes mais poderosa do que as bombas atômicas empregadas durante a Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos. A consequência imediata desse impacto foram tsunamis de proporções massivas, incêndios generalizados e uma densa nuvem de detritos que obscureceu o Sol, ocasionando uma drástica queda nas temperaturas globais e interrompendo as cadeias alimentares. Como resultado, aproximadamente 75% de todas as formas de vida na Terra foram erradicadas. No entanto, neste cenário hipotético, os dinossauros jamais experimentariam essa aniquilação em massa. Ao revisitar a história evolutiva da vida em nosso planeta, torna-se evidente que a sobrevivência sempre foi uma questão de adaptação e seleção natural, onde apenas as espécies mais aptas conseguem subsistir. Isso implica que, dentre todas as espécies de dinossauros que já habitaram a Terra, apenas algumas seriam capazes de resistir aos milhões de anos de seleção natural e ainda estariam presentes nos dias de hoje. Vamos então contemplar se alguns dos mais famosos dinossauros seriam capazes de superar esse desafio evolutivo. Começando pelo topo da cadeia alimentar, encontramos um dos maiores predadores de todos os tempos, o Tiranossauro Rex. Há milhões de anos, esses formidáveis predadores caçavam suas presas usando sentidos altamente desenvolvidos. Acredita-se que essas criaturas possuíam uma visão excepcional, comparável ou até superior à de falcões e águias. Ao longo da evolução do T-Rex, sua visão provavelmente teria sido aprimorada, à medida que sua estrutura facial se tornava mais estreita e seus olhos, maiores. Com o passar dos milênios, é plausível que sua visão alcançasse níveis surpreendentes, permitindo-lhes avistar presas a quilômetros de distância. Além disso, ao longo do tempo, a seleção natural poderia favorecer T-Rexes com membros anteriores mais desenvolvidos, aumentando sua agilidade e capacidade de movimentação e transformando-os em predadores ainda mais formidáveis. O Tiranossauro Rex não seria o único predador a possivelmente alcançar maior dominação ao longo da evolução. Os velociraptores, conhecidos por sua velocidade, agilidade e táticas de caça, também poderiam ter evoluído de maneira significativa. Embora sua inteligência possa ter sido superestimada em representações populares, como nos filmes de Jurassic Park, é inegável que essas criaturas possuíam habilidades de caça avançadas. As evidências sugerem que os velociraptores provavelmente possuíam penas, e sua evolução pode estar relacionada ao surgimento das aves. Com o passar dos milênios, é plausível que esses predadores agressivos desenvolvessem asas e se tornassem ainda mais formidáveis na caça, potencialmente ameaçando até mesmo os seres humanos. Em suma, ao contemplarmos esses cenários hipotéticos, somos levados a refletir sobre as incríveis possibilidades que a história evolutiva poderia ter oferecido, caso os dinossauros ainda estivessem presentes em nosso mundo. E possivelmente nas crianças pequenas também. Agora, no que diz respeito aos dinossauros, que já dominavam os céus, as habilidades de voo dos pterodáctilos também teriam continuado a se desenvolver e melhorar. No momento em que foram extintos, esses seres eram os maiores animais voadores conhecidos, com uma envergadura variando de 2 a 11 metros. Se continuassem a se adaptar às condições do nosso planeta,
incluindo mudanças na atmosfera e na geografia. Bem, quem pode dizer-se? Os gigantescos répteis voadores não teriam continuado a crescer? Sim, imagine um dia no parque, arruinado pela visita surpresa de um ou mais pterodáctilos, do tamanho de um pequeno edifício. Agora, isso é algo com o que você precisaria se preocupar. Não todos os dinossauros teriam evoluído para se tornarem predadores maiores e mais ferozes. Talvez gigantes gentis, como o brontossauro, pudessem ter continuado a crescer em tamanho. Os dinossauros poderiam ter desenvolvido características como pele mais espessa para proteção contra predadores. Mas também poderiam ter desenvolvido outras características para torná-los menos vulneráveis aos predadores. Por exemplo, sua pele. A seleção natural poderia ter favorecido aqueles com camadas externas cada vez mais espessas, que poderiam resistir às poderosas mordidas de criaturas como o T-Rex, ou o que quer que o T-Rex fosse chamado naquela época. Quanto às outras espécies, haveria tantas mudanças ambientais significativas entre suas épocas e o presente. O brontossauro era um herbívoro, e à medida que as espécies de plantas passavam por seu próprio processo evolutivo, bem, esses dinossauros provavelmente teriam desenvolvido um sistema digestivo mais complexo, semelhante ao dos mamíferos. E isso nos traz a outro dilema interessante. Se essas criaturas nunca tivessem sido extintas e continuassem a evoluir, sem interrupção de uma rocha espacial irritante, mamíferos como você estariam aqui hoje? A evolução ininterrupta dos dinossauros poderia ter seguido um curso diferente da evolução humana. Sim, nossos primeiros ancestrais humanos evoluíram entre criaturas como mamutes e tigres dentes de sabre. Mas agora, considerando todas essas outras espécies, apenas os mais aptos sobreviveriam. E nesse caso, a evolução humana poderia ter tomado um curso completamente diferente também. A seleção natural provavelmente teria favorecido genes que nos tornassem menores e mais rápidos para evitar sermos caçados. E considerando a possibilidade de vivermos entre outras espécies altamente inteligentes como os raptores, nossas estruturas sociais poderiam ser completamente diferentes também. Em vez de sermos a espécie mais dominante no planeta, bem, há uma grande chance de que teríamos que competir com esses predadores perigosos. Se, em algum momento, fossemos invadidos por um bando de terrestres cruéis, algum dia teríamos nos estabelecido em um único lugar? Em vez da civilização humana evoluir em grandes comunidades, bem, talvez só teríamos sobrevivido como solitários, caçadores-coletores nômades. A evolução é um quebra-cabeça misterioso, para o qual apenas o tempo tem as respostas. Se revertêssemos o curso de um evento, como a colisão de Chicxulub, bem, basicamente não há limites para quão diferente o mundo seria hoje. Isso me faz pensar: o que aconteceria se um asteroide do mesmo tamanho atingisse a Terra hoje? Ou talvez um asteroide ainda maior? Bem, essa é uma história para outro e se. Obrigado por assistir. Se chegou até aqui, se inscreva no canal e deixe o like para ajudar.